Bom dia, crianças! Está começando a nossa história da escola dominical. E hoje, é o domingo antes do Natal. Essa semana nós vamos comemorar o Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus, A gente gosta do Natal porque a gente gosta de ver as luzes, a gente gosta de ver a cidade enfeitada. A gente fica esperando um presentinho quando a gente é criança, principalmente. Mas o Natal, ele não é isso, O Natal é muito mais do que isso. O Natal é onde nós podemos lembrar e comemorar o nascimento do nosso Salvador. E hoje a tia Kátia vai trazer uma história que já é conhecida. Eu já até contei essa história aqui para vocês. Mas nós vamos relembrar, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e tiveram que ser expulsos da presença de Deus. Mas Deus disse que Ele enviaria alguém que iria vencer a morte. Então Jesus veio como uma criança, mas ele cresceu, ele se tornou um adulto, ele cumpriu a sua missão, ele não pecou, e aí ele foi entregue para ser sacrificado na cruz pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós. Então vamos relembrar, sobre o primeiro Natal. Como que será que aconteceu? Então a tia Kátia vai virar aqui e nós vamos apenas relembrar. Vou chegar mais perto, mas depois, eu vou virar aqui, vou ficar só um pedacinho. Então a gente vai relembrar. Olha só, um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria. E o anjo disse para Maria que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador, E Maria, então, acolheu aquela palavra. E a Maria era uma mocinha ainda, Mas ela era noiva de José. E ela ficou com medo de José não acreditar que aquela criança seria o Salvador. Então, José, quando estava dormindo, foi visitado pelo anjo. E o anjo disse: olha, José, você não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é o Salvador do mundo, é Jesus, Então, diante disso, José e Maria se casaram, e aí era a época de recensear, Recensear quer dizer que o governo estava contando o número de pessoas, mas as pessoas tinham que ir aonde tinha nascido. E José era de Belém. Então ele foi, levou Maria já grávida, já quase nos dias de ter o neném. E aí quando eles chegaram em Belém, a gente sabe, não tinha lugar para eles. Então, o único lugar que tinha era o estábulo onde ficavam os animais. E Jesus nasceu tão humilde naquele estábulo, mas com uma alegria enorme no coração de Maria e de José, porque eles sabiam que era o Salvador. Naquela mesma noite, o anjo apareceu a um grupo de pastores de ovelhas. Eles passavam a noite vigiando as ovelhas, porque poderia acontecer de um ataque de animais ferozes. Então eles ficavam vigiando as ovelhas. E eles eram servos do Senhor. Eles aguardavam a vinda de Jesus. E o anjo disse: não tenham medo, eu trago para vocês uma notícia maravilhosa. É que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a luz do mundo. O anjo então, naquele instante, que ele falou aquilo, os pastores puderam ver que o céu se encheu de milhares de anjos, e os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem o Senhor quer bem, Então,
aconteceu tudo isso e foi maravilhoso e os pastores ficaram muito felizes. E aí, os pastores então decidiram ir visitar Jesus. Não é assim quando uma criança nasce, as pessoas vão visitar? E aí, eles chegaram naquele lugar e viram Maria, viram José, né? E viram os animais e Jesus ali na manjedoura. E eles adoraram, porque eles reconheceram, né, através da mensagem do anjo, que ele era a luz do mundo, o Salvador, que veio trazer paz e salvação às pessoas. E ali, né, naquele instante, muitas pessoas ficaram felizes de saber do nascimento daquela criança tão especial que era o Senhor Jesus, né? Não é maravilhoso a gente poder saber que Jesus, ele nasceu de uma forma tão humilde, sendo o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. E no Natal, então, não esqueça, né, de agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus, o Salvador. Só que Jesus, né, a gente fala, o menino Jesus, ele cresceu e ele passou a pregar a salvação em Cristo, o Senhor. A gente sabe de tudo isso. E quando Jesus, então, cresceu, pregou a palavra de Deus, chamou as pessoas ao arrependimento, a gente sabe que Jesus foi entregue, né, para ser crucificado, para morrer na cruz. Nós já até falamos isso, olha. Jesus, então, ele se entregou. Ele podia ter saído de lá, ele podia ter fugido, ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele se entregou na cruz para morrer por nós. E na cruz ele derramou o seu sangue puro, o sangue inocente, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele é o Rei dos Reis, mas Jesus não ficou na cruz, não. Jesus venceu a morte, né? Quando as mulheres foram visitar Jesus, o túmulo estava vazio, né? Então, aconteceu isso. Jesus venceu a morte. Nasceu. Natal é nascimento de Jesus. Mas a gente sabe que Jesus morreu, né, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Mas ele hoje está vivo e diz a Bíblia que ele está ao lado direito de Deus. Não é maravilhoso saber quando a gente for para o céu, a gente vai ver Jesus ao lado do trono de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para nos salvar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela presença do seu Filho Jesus ao mundo, que o Senhor mandou como uma criança, mas essa criança nasceu, cresceu, pregou o Evangelho, pregou a salvação, curou, transformou vidas, se entregou para morrer na cruz, morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele venceu a morte e nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor é Deus vencedor. Entra, Deus, na vida de cada criança, trabalha no coração de cada criança, seja no lar de cada uma delas, ó Deus, para que o Senhor seja a luz dentro da casa de cada uma delas e dentro dos seus corações. Nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, a luz do mundo. Amém. Amém, minhas crianças.